Olá, graça, paz e alegria. A porção de hoje recomendada para a leitura da Bíblia em um ano no plano sequencial é Jonas capítulos 3 e 4. O profeta Jonas, ele é citado inclusive no Novo Testamento. Jesus mesmo fala a respeito dele. Mesmo diante de tantas palavras sábias e com tantos sinais de cura e de libertação em seu ministério, ainda havia quem queria mais um sinal da parte de Jesus, ou algum sinal da parte de Jesus. Queriam algo grandioso, definitivo, talvez a derrota de Roma com um estalar de dedos, sei lá, que confirmasse de forma inquestionável que Jesus era o Messias. Os sinais estavam postos e apresentados, a libertação não era apenas naquele momento da opressão de Roma, mas era da questão do pecado e muito mais. Então, era mais abrangente que apenas uma questão meramente política, como alguns acreditavam e talvez ainda acreditem. Jesus deixa claro que o sinal que ele tem para apresentar será o mesmo de Jonas. Da mesma forma que o profeta ficou no ventre do grande peixe, Jesus ficaria no seio da terra pelo mesmo tempo. O tempo que Jonas ficou no peixe, ele ficaria no seio da terra. Nós sabemos que Jesus falava da sua morte e ressurreição. Mas nem mesmo esse sinal, quando ele aconteceu, serviu para aqueles que buscavam um sinal grandioso da parte do Senhor, e alguns talvez até participaram da trama para gerar a questão de uma mentira a respeito da ressurreição. É estranho acreditar que alguns ainda aceitem a possibilidade de que os próprios discípulos, que temiam ser mortos, presos e mortos, quando Jesus foi preso e foi para a cruz, e estavam fugindo, estavam tentando se esconder, com medo de que pudesse acontecer algo com eles. É muito fantasioso imaginar que esses mesmos discípulos roubaram o corpo de Jesus, inventaram uma mentira e antes, com medo da prisão e da morte, agora diziam: podem nos matar e podem nos prender e nos matar. Nós inventamos uma mentira, mas vocês podem prender e nos matar. Eles estavam lutando por uma mentira, por uma coisa que eles próprios inventaram? Não, alguma coisa diferente realmente aconteceu. Para homens que estavam tão preocupados, fugindo, se esquivando, passarem a aceitar até a possibilidade deles próprios irem pelo mesmo caminho de uma hora para outra. Alguma coisa aconteceu. Mas aqueles que queriam esse sinal chegaram a participar, muitos deles podem ter participado da confecção da ideia dessa questão de que o corpo foi roubado pelos próprios discípulos. É uma situação que não faz sentido. Não faz o menor sentido, mas para muita gente é a resposta definitiva. Bom, nós entendemos que essa referência feita por Jesus a respeito de Jonas, ela é muito significativa, pois ela aponta na direção de fatos históricos descritos no livro de Jonas. Diz que esses fatos são reais, porque o Senhor Jesus usou como exemplo a situação que aconteceu com Jonas, a ponto dele usar essa comparação e dizer que algo aconteceria com ele numa comparação com o que aconteceu com Jonas. E isso mostraria para quem quisesse ver que ele era o Messias. Alguns acreditam que a história de Jonas é apenas uma fábula moral, uma coisa para explicar que não tem como fugir do Senhor, mas o fato de Jesus citar o que aconteceu com Jonas me faz acreditar que algo realmente aconteceu com uma pessoa chamada Jonas, que tinha um pai chamado Amitai, que é citado inclusive nos livros no livro de 2 Reis, por exemplo. Então é uma situação bem complicada imaginar que Jonas é só uma fábula moral. Eu acredito que é uma história totalmente verdadeira. Voltando para o texto especificamente de hoje, Jonas foi até Nínive. E lá ele andava dizendo: ainda 40 dias e Nínive será subvertida. Jonas 3:4. Mesmo com uma mensagem tão direta e tão dura, o povo entendeu e buscou o Senhor. Se arrependeram, clamaram, mostraram a sua busca até mesmo com jejum, e nem mesmo os animais poderiam comer, eles iriam participar também do jejum. E não houve, pelo menos naquele momento, a queda de Nínive, como estava sendo anunciada.
Jonas nos mostra que quando nós abrimos a boca e falamos aquilo que o Senhor tem para dizer, é Ele quem age a partir do que é dito. Não interessa se são palavras muito bem elaboradas, um curso de oratória fantástico, uma preparação fenomenal, destrinchar todos os textos e contextos e pretextos e qualquer coisa. Jonas nos mostra que quando nós abrimos a boca e falamos o que o Senhor manda dizer, Ele age. É claro que nós devemos sim nos preparar, nós devemos ler os textos, devemos buscar os contextos. Eu não estou dizendo que essas coisas são desprezíveis, que elas não são necessárias. Elas são sim necessárias e o Senhor pode usar-nos para falar mais ainda quando conhecemos todas essas coisas. No entanto, de nada adianta preparar de forma a executar a melhor oratória, ou a melhor exegese, a melhor hermenêutica e todos os contextos e pretextos e afins. Não adianta nada fazermos isso e falarmos aquilo que nós queremos falar. Nós temos que fazer tudo isso e falar aquilo que o Senhor nos mandar falar, porque aí sim as coisas podem acontecer. E não devemos temer, se o Senhor nos mandar falar alguma coisa, não devemos temer abrir a boca e falar, mesmo que não tenhamos preparado todas as coisas, porque se o Senhor nos mandar falar, Ele vai dizer a palavra que vai tocar o coração daquelas pessoas. Se nós obedecermos e falarmos exatamente o que o Senhor falou, as coisas vão acontecer de fato. Então, que estejamos sempre, claro, preocupados em nos preparar, em fazer o melhor para fazermos um estudo bíblico, uma mensagem, um sermão, uma pregação. Mas lembremos sempre que nada adianta o nosso melhor se não for o Senhor. Nós devemos preparar tudo o que estiver ao nosso alcance, mas abrir a boca para falar aquilo que o Senhor nos mandar falar. Porque se nós não prepararmos nada, o Senhor nos mandar falar e falarmos apenas uma frase, ainda 40 dias e Nínive será subvertida, se isso for o que o Senhor mandou falar, Ele vai agir e as coisas vão acontecer. Quer nos preparemos cansativamente, exageradamente, quer não nos preparemos, estejamos certos de que o que precisamos fazer é abrir a boca e falar o que o Senhor nos manda dizer, porque aí Ele vai agir. Que Ele possa então falar através de nós em nossa preparação e que nós estejamos prontos também para falar aquilo que o Senhor tem para nos dizer, quer preparados, quer fazendo a melhor preparação de sermão ou de estudo, quer apenas abrindo a boca e dizendo aquilo que o Senhor mandou dizer. Um sermão desses, ainda 40 dias e Nínive será subvertida, fez até animal fazer jejum. E as pessoas se converteram e Nínive foi poupada naquele momento. E Jonas fica inquieto com isso. Ele reclama que era exatamente por isso que ele nem queria ir para lá. Por isso que eu falei que existe essa teoria de que Jonas não queria ir, fugiu da presença do Senhor, porque tinha receio realmente da conversão e que o Senhor não destruísse, e que se o Senhor destruísse, aí acrescenta-se isso ao contexto histórico, é claro, não está realmente declarado com todas as letras, mas acrescenta-se ao contexto histórico. Se o Senhor destruísse naquele momento, seria até bom para Israel, porque seria um inimigo a menos causando problemas. Então Jonas realmente mostra que ficou inquieto, que não queria ir até lá e falar da punição, porque o Senhor poderia perdoar o povo caso o povo se arrependesse, como de fato aconteceu. E aí algumas pessoas às vezes falam, mas Jonas foi muito ruim nesse momento, né? Será? Quantas vezes que foi ruim? Foi, mas será que só ele? Quantas vezes há quem tenha a mesma reação de Jonas em nossos dias? E como tem, infelizmente. Em vez de se alegrar quando alguém que cometeu erros se arrependeu e mudou de vida, alguns ficam até revoltados por conta de um erro que alguém cometeu e até clamam por punição e nem mesmo reconhecem a possibilidade de arrependimento e mudança. E quando ela acontece, questionam se realmente aconteceu, ou ainda acham que ainda assim não tem que ter realmente punição, onde já se viu, ou até acham que não tem como ter a conversão, porque fez coisa errada, está errado e acabou. Muita gente faz isso nos nossos dias. Ficam lembrando do erro cometido, que aconteceu. Aconteceu realmente um erro, então ele está na história. Só que esse erro foi cometido, confessado, perdoado e abandonado. Como é que fica? Nós vamos ficar aqui remoendo esse erro? Por quê? Se o Senhor Altíssimo já perdoou e aquela pessoa mudou de vida. Senão, nós temos que chamar a pessoa para a mudança, é claro. Mas se já aconteceu a mudança, ficar remoendo o erro, por quê? Se já foi perdoado diante do Senhor. Claro, há casos e casos. Nem sempre nós devemos acreditar
que a mudança vai acontecer todas as vezes. Infelizmente não acontece. Como também, nem sempre quem errou um dia segue no mesmo erro o tempo todo e a vida inteira. Alguns se convertem e mudam. Socialmente, pode até ser necessário algum tipo de ajuste. A pessoa pode se converter dentro da prisão. Ela vai continuar pagando o crime que ela cometeu, mas ela vai ser perdoada e estará na presença do Senhor, arrependida e perdoada. Porque espiritualmente é possível sim uma mudança de vida. E não precisamos ficar remoendo então o erro que aconteceu. Se a pessoa mudou de vida, alguns questionam se realmente mudou. Talvez alguns não tenham realmente mudado, mas alguns dão fruto sim de mudança. E ainda assim são colocados no bolo daqueles que talvez só estejam fingindo uma mudança. Nós temos que tomar cuidado com isso, porque senão nós estamos agindo como Jonas. O Senhor perdoa e nós ficamos questionando que não queríamos que algo acontecesse ou que o Senhor ia ser misericordioso. Questionar que o Senhor seria misericordioso. Jonas chegou praticamente a esse ponto. E nós temos que tomar cuidado com isso. A história dele nos revela que nós temos que tomar cuidado com isso. Nós não devemos também nos preocupar com as coisas menores que nos atingem, como foi para Jonas uma coisa tão pequena perder a sombra, e ele ficou tão preocupado e tão chateado também com aquela situação. O Senhor cuida de tudo, de absolutamente tudo, mesmo das coisas simples e até mesmo as coisas mais sérias. Nós precisamos acreditar na possibilidade da mudança que qualquer pessoa pode ter diante da mensagem, diante da palavra do Senhor, diante do toque do Senhor. E é por isso que nós pregamos. Se nós não acreditamos nisso, alguma coisa está errada naquilo que nós anunciamos. As pessoas podem mudar, nós pregamos para que isso aconteça. Nós não devemos nos deixar levar por discussões meramente sociais ou até questões de ideologia ou de política, ou o que quer que seja. Antes, nós devemos acreditar, sim, no agir do Senhor, na misericórdia que Ele pode revelar por aquele que se arrepende e que clama para mudar de vida, e, claro, na efetiva mudança de vida daquele que um dia cometeu pecado, mas foi tocado pelo Senhor e busca agora uma nova vida na sua presença. Que o Senhor nos abençoe. Forte abraço, até mais, permitindo o Senhor.